Não é qualquer pessoa que aparece dizendo que está ensinando, tendo uma revelação, que você vai acreditar. Você não pode ser assim. Você tem que ser mais inteligente que isso. Principalmente carioca. Pô, carioca é cheio de lábia. Eu posso falar isso que eu moro no Rio de Janeiro. Entendeu? O que mais tem aqui é pastor com lábia. Entendeu? O cara vai lá, fala que tem uma revelação, fala que Deus deu uma coisa a ele e você acredita, porque o cara te leva na conversa. O cara é bom de oratório. E para ser bom de oratório, não precisa ter faculdade, nível superior, não precisa nem ter a quarta série. Ser bom de oratório é só você aprender a ter lábia, é só você aprender a falar. Então você tem que tomar cuidado com isso, senão aparece pessoas que te enganam, te levam para o engano, para o erro. Da onde você pode concluir que ceia é jantar? Como? Se é diferente, as palavras são totalmente diferentes no grego, no hebraico, no aramaico, no latim. Como que você pode acreditar que ceia é jantar? Como você pode acreditar que Páscoa é ceia? Como você pode acreditar nisso? A paz do Senhor Jesus, meus amados e queridos irmãos, eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Se inscreva no canal, deixa aquele like no vídeo, curte, comente, compartilhe. Isto é muito importante para o crescimento deste canal e vamos direto ao assunto, porque aqui é sempre assim. Então eu vou trazer o estudo, o ensino e no final do vídeo eu falo porque eu fiz esse segundo vídeo refutando a blasfêmia da Santa Ceia. Eu vou dar a minha opinião, mas primeiro vamos ao estudo. Então vamos lá. A palavra Páscoa tá do hebraico, então você tem que lembrar o seguinte: o Novo Testamento foi escrito em grego koiné, mas Jesus falava aramaico, que era um dialeto do hebraico. Então, nós temos que recorrer aos idiomas originais que compunham o contexto da Bíblia Sagrada no que diz respeito ao Novo Testamento e principalmente à construção do que seria a ceia do Senhor. Então vamos lá. No hebraico, uma raiz primitiva que quer dizer a Páscoa, passar por cima, saltar por cima. Nós temos demais significados em 1A, 1B, 2 e por aí vai. Também quer dizer Páscoa, é o sacrifício da Páscoa, a vítima anual da Páscoa, a festa da Páscoa. No grego, a palavra Páscoa, que se origina da raiz aramaica. Então vamos lá, do que Jesus falava. E aí no grego, o que significaria a tradução da palavra Páscoa? Que é a mesma coisa, o sacrifício pascal, que era comum ser oferecido por causa da libertação do povo do Egito. A passagem da Páscoa é Êxodo capítulo 12, tá ok? Êxodo capítulo 12. Então você tem aqui outro significado, que é o Cordeiro Pascual, o cordeiro que os israelitas tinham o costume de matar e comer no 14º dia do mês de Nissan, o primeiro mês do ano para ele, em memória do dia no qual seus pais, preparando-se para sair do Egito, foram ordenados por Deus a matar e comer o cordeiro e aspergir as ombreiras de suas portas com o sangue, para que o anjo destruidor, vendo o sangue, passasse por sobre as suas moradas. Cristo crucificado é comparado ao cordeiro pascal imolado. Terceiro significado, ceia pascal. Guarde aqui, ó, tá até em vermelho sublinhado. Ceia pascal. Por que ceia pascal, pastor? Vamos montar. Quarto, festa pascal, festa da Páscoa, que se entende do 14º ao 20º dia do mês de Nissan. Está lá em Êxodo capítulo 12. Então vamos lá. Quais eram os elementos, tá, da Páscoa? Pastor, por que você não fala logo da ceia? Porque Jesus fez a ceia no dia de Páscoa. Então primeiro você tem que entender o que é a Páscoa. Se você não entender de fato o que é a Páscoa, os elementos da Páscoa, você não vai entender o que é a ceia. Porque qual é o problema de muitos aí? Que fala que a ceia é a Páscoa. E isso é uma tremenda, infelizmente, eu já tenho que falar, ignorância. Porque se você não conhece nem o que significa no Antigo Testamento e você fala que é a mesma coisa no Novo Testamento, eu tenho que morrer de rir. Mas vamos lá, vamos continuar. Olha só como é que você está aprendendo aqui, ó. Êxodo 12:8, Almeida Revista Corrigida, é anotada, a arca, tá? Êxodo 12:8 também, direto da tradução da Bíblia hebraica, Stuttgartense, é uma das melhores Bíblias que você pode ter. Vai estar escrito assim: aquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, ervas amargas a comerão. Então, tá aqui o texto original em hebraico, tá? Ok? E aqui ele interlinear, ele traduzido aqui, ó. E comerão a carne, eu sublinhei carne, tá em vermelho, pães ázimos, tá ali, ó, em vermelho, e ervas amargas.
Então, estes eram os elementos que constituíam a Páscoa judaica. Páscoa judaica. Pães ázimos, o cordeiro assado à carne e ervas amargas. Nós temos aqui os seguintes termos, né? Diferenciadas. Okela, hebraico e aramaico, que é alimento, cereal, carne, mantimentos, refeição, jantar. Nós temos dipnel, seria mais ou menos isso a pronúncia, que é comer, jantar. Nós temos dipnon, que seria ceia, especialmente uma refeição formal, geralmente realizada à noite. Tudo que eu peguei do dicionário Strong e do outro dicionário bíblico também. Deixa eu falar aqui para vocês o outro dicionário que eu peguei de 2 dicionários. Dicionário Strong e o dicionário F. Wilbur Gingrich, léxico do português, léxico do Novo Testamento, grego-português. Foram esses os 2 dicionários que eu utilizei. Então você tem ali no dipnon, do grego, tá? Ser especialmente uma refeição formal, geralmente realizada à noite. Usado a referência à festa do Messias. Essa festa do Messias, ela acontecia, ou ela passou a acontecer na cultura, e grave isso aí, por isso que está sublinhado, na cultura judaico-hebraica, no 7º dia de congregação solene, quando começava a festa dos pães ázimos. Aí quando chegava no 7º dia, eles faziam uma celebração chamada Festa do Messias, tá? Shel Passach, né? Shel Passach, um negócio assim. Como eu falei, eu não estou muito bom na pronúncia no hebraico ainda, mas daqui a 1 ano, 2 eu devo estar. Então vamos lá. Eu deixei aqui uma referência de um site explicando o que é a festa do Messias. Tá bem explicadinho ali. E tem a referência bíblica ali também, que é Êxodo 13:6. E foi nessa festa do Messias, né, que passou-se a introduzir a celebração com o vinho. Porque Jesus, ele usa um cálice de suco da uva, o vinho. Quando vocês verem lá na expressão no Novo Testamento, o vinho e o vinho novo. O que era o vinho novo? O vinho novo era aquele vinho que ainda tinha sido pouco fermentado. Então o teor alcoólico do vinho era muito baixo, era praticamente um suco de uva. Então o vinho novo ele era utilizado para as pessoas beberem mais, tá? Que demorava-se a ficar embriagado, ou praticamente não se embriagava. As pessoas ficavam lá contentes, alegres, estavam bebendo vinho, mas não chegavam a se embriagar. Esse era o vinho novo, era o vinho pouco fermentado, baixo teor alcoólico, o vinho novo, que era praticamente um suco de uva. Então, nessas festividades, e não vamos dizer assim, nos locais que se vendiam vinho para se beber, mas nas festividades era muito utilizado o vinho novo, na cultura hebraica e judaica. Aí você pega aí o comentário bíblico de Champlin, quando fala de vinho novo, você pega o comentário de Moody, quando fala de vinho novo. Então era celebrado a festa do Messias. Guarde bem isso aí, festa do Messias. Por quê? Porque na Páscoa, que era comemorado no 14º dia do mês de Nissan, você comia o cordeiro, você bebia ervas amargas e você comia pães asmos. Tá ok? Você não tem vinho na Páscoa. Você não tem suco de uva, você não tem vinho novo, nem vinho velho. Você não tem a introdução do vinho ou suco da uva, que seria o vinho novo. Você não tem essa concepção na Páscoa. Mas você tem aonde? Na festa do Messias. Êxodo 13:6. 7 dias comerás pães ázimos, e ao 7º dia haverá festa ao Senhor. Aqui, onde está Senhor, no original está o tetragrama, tá ok? Yud, Re, Vav, Re. Tá o tetragrama aqui, do nome divino, tá bom? E aí, esta celebração passou a ser, na introdução da cultura, para a festa do Messias. Aí, se você quiser se aprofundar, como eu disse, vai numa enciclopédia judaica, vai no comentário bíblico, vai procurar, vai correr atrás, que está na hora de você parar de depender de pastor para aprender as coisas. Isso tem na internet gratuito, você pode baixar. E nós temos aqui o significado da palavra Páscoa em grego. Então você tem aqui, Páscoa em grego, você já viu lá atrás o que significa. É a mesma definição da palavra Páscoa em hebraico. Você tem ceia, a palavra ceia em português, que é o ato ou efeito de ceiar, última refeição do dia, geralmente tomada à noite, no cristianismo, o sacramento da Eucaristia ou rito da comunhão. E você tem cena, em latim, que é jantar, a principal refeição do dia
de convivas. Então, é isso que você tem. Então, vamos lá. Então, recapitulando com você já vai entender uma coisa. Ceia não é jantar. Ceia é a última refeição do dia. Ceia é jantar em latim. Você tem que entender isso. Páscoa é uma coisa, jantar é outra coisa e ceia é outra coisa totalmente diferente. Jantar em hebraico e aramaico é uma coisa, Páscoa é outra. Jantar em grego é uma coisa, ceia é outra. São palavras diferentes. E você tem que interpretar o texto à luz da língua original, tá ok? Então, se chamou aquele ato de ceia porque foi a última refeição do dia após a Páscoa. Após a Páscoa, após comerem o cordeiro, após celebrarem a Páscoa, Jesus institui um novo ato, tomando o pão ázimo e tomando o cálice, tá, de vinho. Logo, não era a Páscoa, porque o cálice de vinho não faz parte da Páscoa. O cálice de vinho faz parte da celebração, da comemoração da festa do Messias, que em Êxodo 13:6, em primeira instância, era categorizada, como está literalmente no texto, como a festa do Senhor, que era a festa dos pães ázimos. Eu espero que isso fique claro para você e você já não mais confunda as coisas. A palavra jantar não é encontrada no texto bíblico, tá ok? Se Jesus falasse jantar, que nós vamos passar ao texto lá, se Jesus falasse jantar, o que estaria lá seria okan, ou okan, não sei como se pronuncia corretamente. Se fosse no grego, seria depnel, tá ok? Se fosse no latim, seria tena. Mas você sabe que Jesus falava aramaico, que era um dialeto do hebraico, ok? E que foi escrito o Novo Testamento em grego. Então, Lucas, capítulo 22, versículo 7 ao 20, nós temos lá: chegou, porém, o dia dos ázimos, em que importava sacrificar a Páscoa. Páscoa, não jantar. E mandou, por quê? Porque muita gente fala que ceia é um jantar, e isso é na sua língua portuguesa em latim. Mas no hebraico e no aramaico, jantar é uma coisa, Páscoa é outra, e ceia é outra totalmente diferente. Me desculpe. Infelizmente, você está caindo na lábia de muita gente porque você não conhece a etimologia, o mínimo de etimologia, que é o significado da raiz da onde as palavras surgiram, tá ok? Então vamos lá. E mandou a Pedro e a João, dizendo: preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Eles foram preparar a Páscoa como um todo. E eles perguntaram: onde queres que preparemos? Tá? Então já vou destacar aqui o versículo 7 para dizer para você o seguinte: estava no dia dos ázimos, então eles estavam já na celebração da festa do Messias. Então eu não vou ler tudo aqui, você pode pausar e ler, mas eu deixei aqui sublinhado e destacado em vermelho a palavra Páscoa aparecendo no texto. E aí eu tenho aqui também, sublinhei as palavras, o cálice, tá ok? E também aqui, ó, porque vos digo que não já bebereis o fruto da vide. Então você sabe que na Páscoa não tem vinho, mas na festa do Messias tinha, tá? E eu destaquei aqui em roxo: fazer isto em memória de mim, tá? E destaquei também em roxo a palavra ceia. Então agora vamos para o grego, vamos para o original no grego. Então tá lá, ó. Nós temos aqui ao lado direito o texto receptus, tá? Que é o texto mais utilizado aí para a tradução do Novo Testamento para diversas línguas. Nós temos aqui interlinear, tá? Ao lado esquerdo, a mesma passagem, Lucas capítulo 22, e tendo pego um cálice, tendo dado... Isso aqui está mais ao pé da letra, tá? Tendo dado graças, diz: tomai isto e reparti entre vós. Digo, pois, a vós que jamais beberei desde agora, né, deu o fruto da videira, até que o reino de Deus venha. Nossa, olha como é que é legal, né? E tomando um pão, tá aqui, ó, um pão,
tendo dado graças, partiu e deu a eles, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Isto fazei em a minha memória. Não é em memória de mim, né? Vamos ver porque que ficou em memória de mim, não é verdade? Então vamos lá. E o cálice semelhante, depois de o cear, olha aqui, ó. Cear, ó, deipinon, e não jantar. Não é verdade? Olha que curioso, né? Cear e não jantar. Olha só que curioso. Dizendo: este cálice é a nova aliança em meu sangue, tá? Meu, ou por vós, que é derramado. Então, o texto em grego é esse, tá? Para quem entende um pouco mais das línguas originais, né? Ali está ao lado o texto recepto, tá? Literalmente copiado e colado eu coloquei aqui. Então, eu deixei grifado as palavras cálice, tá ali, né? A palavra pão, deixei grifado. A palavra ceiar, eu deixei grifado. Então, em todo momento, você percebe o seguinte, analisando friamente, literalmente, sem enganação, sem enrolação, sem subterfúgio, o texto da ceia, tá ok? O que você analisa? Primeiro, ele pega o cálice do fruto da vide, o cálice com o suco de uva, o cálice com vinho, é isso que ele pega. E provavelmente era o vinho novo. Então, o vinho novo, então tá ali. Então, ele não pega o cálice de ervas amargas, ele não pega o cálice de ervas amargas, ele não pega do cordeiro, porque o cordeiro é ele mesmo, exatamente. E ele pega do pão ázimo. E é algo curioso, Jesus pede para preparar a Páscoa. E no dia de Páscoa, ele cria um novo ato. Ele cria uma nova celebração. Tá ok? Baseado nos elementos constituídos da Páscoa, não da festa do Messias. Porque ele, Jesus, é o Messias. Então ele toma o cálice do vinho, que não tem, instituído lá em Êxodo capítulo 12, e ele pega o elemento próprio da festa do Messias, que era o pão ázimo. Então, se você não sabia disso, me desculpa. Então, está aqui, ó. Isso que me chama também, a curiosidade, é isso aqui, ó. Isto fazei em a minha memória. Em memória, que seria a expressão em memória de mim, ou em memória, relembrando o morto, que essa é a expressão que esse cidadão usa, é uma expressão em latim, que significa em memória ou em lembrança, costuma estar presente em obituários, epitáfios, citações ou placas comemorativas. Então, qual o problema? Essa expressão aqui, ó, que eu grifei laranja, é uma provável interpolação. Uma interpolação de quem produziu o texto. Por quê? Porque os pais da igreja, em grande maioria, eram gregos, né? E latinos, em grande maioria era isso. Ou helênios, né? Conhecedores do mundo greco-romano, influenciados pela língua greco-romana. Tá ok? Até do século II, do século II até lá se vai embora. Então, isso é uma provável interpolação. Por quê? No Antigo Testamento e nos escritos judaicos, hebraicos, não existe essa expressão para se fazer lembrança de um morto, ou inscrições em lápides para se fazer lembrança de um morto. Isso é um costume latino. Isso é um costume, isso é uma expressão da língua latina, não da língua grega, não da língua hebraica e muito menos do aramaico. E vou lembrar você, Jesus não era grego, Jesus era judeu e falava aramaico, tá ok? Então essa expressão é totalmente desconexa da época em que Jesus viveu. Essa expressão não fazia parte do diálogo, da oratória, da dialética, seja lá do que você quiser falar, das conversas, do diálogo, dos escritos da época de Jesus e da cultura e do contexto em que Jesus viveu, mas sim do latim, tá ok? É bem simples, tá? E aqui no último quadro, eu deixei para quem quiser comparar os sinóticos, né, que são os três paralelos, e ler, tá? Os três confirmam o quê? A festa dos pães ázimos. Os três, eu vou ler só os primeiros versículos, tá? Então eu vou ler aqui para vocês. Olha, eles confirmam a mesma coisa.
Mateus capítulo 26, versículo 17. E no primeiro dia da festa dos pães ázimos. Marcos capítulo 14, versículo 12. E no primeiro dia dos pães ázimos. Lucas capítulo 22, versículo 7. Chegou, porém, o dia dos ázimos. Quem entendeu, quem viveu naquele contexto, naquela época, sabia muito bem que estava se celebrando a festa do Senhor, ou a festa de Revavirê, ou, posteriormente, vai comprar uma enciclopédia, baixa na internet para você entender melhor, ou acessa o link que eu deixei aí, a festa do Messias. Era por isso que ali tinha o suco da vide, era por isso que ali estava introduzido o vinho, tá? Que provavelmente era o vinho novo. Os elementos para se celebrar a Páscoa são o cordeiro assado, pães ázimos e ervas amargas. Este é o contexto da Páscoa. No dia de Páscoa, o Senhor institui a ceia com novos elementos. Quais elementos, pastor? O cálice, o pão ázimo. Foi isto que Jesus fez. Eu espero que esteja bem explicado. O em memória de mim, que no grego, no literal, é isto fazei em a minha memória, ou isto fazei em minha memória, não tem a mesma conotação ou denotação de semelhança com a língua portuguesa, que era para lembrar de alguém que tenha morrido. Esta frase não faz parte da cultura hebraica, judaica ou grega para lembrar de alguém póstumo, alguém que já morreu. Isto vem do latim. E muitos estudiosos defendem que essa expressão é uma interpolação no texto, porque é uma expressão que não faz parte da época, da cultura e do contexto ao qual Jesus viveu. Eu espero que isso esteja claro para você. Eu espero que você tenha aprendido. Pastor, por que chamam de Santa Ceia? Santa Ceia chamam por causa da tradição, porque a ceia é instituída pela visão católica como um sacramento, a Eucaristia. E como foi o último ato do Senhor Jesus de comunhão, vamos dizer assim, de comer, sentar-se à mesa com os seus discípulos, a cristandade nomenclaturou esse ato de cear como ato santo, como um sacramento, como Eucaristia. É algo simples assim. Chamar de santo ou não muda nada. Não vai mudar nada o que Jesus fez. Se é santo ou se não é santo, não vai mudar nada. Isso é coisa de gente boboca que acha que uma expressãozinha vai mudar o efeito de um ato que o próprio Cristo fez. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa. Deus abençoe a sua vida, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu fiz esse vídeo porque é impressionante ver como as pessoas estão sendo enganadas dia a dia, né? Qualquer pessoa que se levanta com o mínimo de instrução em qualquer lugar, dizendo que tem uma suposta nova revelação da Bíblia Sagrada, engana um monte de gente, tá? Deixa eu dizer para você, meu irmão, você tem que ter a mesma humildade que eu tive, tá? Quando eu era pobre, negrinho, morava lá no morro, lá, minha família passava dificuldade. Eu entendia a minha realidade, por isso que eu consegui sair dela, entendeu? Eu tinha que estudar, eu tinha que saber muito, porque senão alguém ia me enganar, alguém ia me passar a perna, seja na vida secular ou seja na religião. Então, isso foi muito da motivação que eu meti minha cara nos estudos. E aí, às vezes, você olha para você mesmo e não entende a sua realidade. Às vezes você estudou numa péssima escola, você não é bom de gramática, você não é bom de português, você não conhece os originais, você é pobre, cara. De repente você é uma pessoa realmente pobre, que não teve instrução, não teve estudo. E aí você tem que ser muito precavido e não cair na lábia de ninguém. Não é qualquer pessoa que aparece dizendo que está ensinando, tendo uma revelação, que você vai acreditar. Você não pode ser assim, você tem que ser mais inteligente que isso.
principalmente carioca. Pô, carioca é cheio de lábia, eu posso falar isso que eu moro no Rio de Janeiro, entendeu? O que mais tem aqui é pastor com lábia, entendeu? O cara vai lá, fala que tem uma revelação, fala que Deus deu uma coisa a ele e você acredita, porque o cara te leva na conversa. O cara é bom de oratório. E para ser bom de oratório, não precisa ter faculdade, nível superior, não precisa nem ter a quarta série. Ser bom de oratório é só você aprender a ter lábia, é só você aprender a falar. Então você tem que tomar cuidado com isso. Se não aparece, como este cidadão, pessoas que te enganam, te levam para o engano, para o erro. Da onde você pode concluir que ceia é jantar? Como? Se é diferente, as palavras são totalmente diferentes no grego, no hebraico, no aramaico, no latim. Como que você pode acreditar que ceia é jantar? Como você pode acreditar que Páscoa é ceia? Como você pode acreditar nisso? É um absurdo, é um absurdo. Eu sou o pastor Carlos Alexandre Costa, Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É melhor você sair desses canais, vem para esse canal aqui, porque o mínimo que eu posso te garantir é sempre ser honesto com você. Se eu não souber, eu vou correr atrás. Se eu souber, eu vou sempre te falar a verdade.